leitura dessa noite. E graças a Deus, estamos entregando mais um livro. Até aqui nos ajudou o Senhor. A honra e pela glória do nosso Deus. Espero que esse livro tenha servido de alerta para você e para toda a Igreja Presbiteriana de Santa Maria. Por esta razão, pois amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longa humildade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos, como está de antemão, acautelai-vos, não vos suceda que, arrastando pelo erro desses insubordinados, decaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Meu objetivo nessa noite, meus irmãos queridos, nessa última pregação, nessa segunda carta de Pedro, é apresentar o passo a passo para que o cristão viva conforme a vontade do Senhor até a sua volta. Qual é o nosso passo a passo? O que nós devemos fazer? Enquanto o Senhor não volta, como deve ser o seu proceder? Como deve ser o nosso proceder até a vinda de Cristo? Isso é muito importante. Por quê? Porque vai nos prevenir, vai proteger a queda da igreja, vai proteger o sofrimento de um povo que se reúne, que congrega, que outrora é simples e aceita os ensinamentos que são ministrados pelos púlpitos afora das igrejas, tendo e talvez pensando que todo pastor ele é verdadeiro, ou que ele está expondo a palavra de Deus com seriedade, com verdade. Mas nem todos são verdadeiros pastores, verdadeiros mestres, professores. São falsos mestres que produzem o sofrimento da igreja e que faz que a igreja caia. Então Pedro, ele está aqui prevenindo a igreja de Cristo. E tudo que nós vimos, todos os sermões, trata de responder a importante pergunta de que é como proteger a igreja de Cristo. Como te alertar contra os falsos mestres, contra os falsos pastores, contra as falsas doutrinas. Vamos nesse instante orar um pouco mais. Eu peço que você peça a Deus iluminação. Que Deus te dê alguma coisa diferenciada nesse último sermão. Que o Senhor possa me usar como instrumento nas mãos do Pai, para pregar a palavra e para transmitir o recado que Ele tem para todos nós. Oremos ao Senhor. Pai, a Tua palavra já foi lida, já tivemos vários momentos nesse culto, Senhor Deus, de adoração, de leitura da Bíblia, de oração, e agora vamos compartilhar o pão, Senhor, a palavra viva. Vamos compartilhar o alimento para a nossa alma, o alimento que edifica, o alimento que previne. Como estudamos hoje pela manhã, vamos compartilhar na escola do Senhor aquilo que o Senhor deseja, para que possamos crescer na adoração, crescer na intimidade contigo e nos empenhar de forma maravilhosa, Senhor. Aplique em nossos corações a Tua palavra, traga, Senhor Deus, luz, para que possamos, quem sabe, uma palavra, um versículo, uma fala que eu falarei, Senhor, possa servir de alento, de esperança, de confrontação,
de despertamento aos seus filhos nessa noite. Oro também, Senhor Deus, por aqueles irmãos que estão nos acompanhando pela mídia, aonde quer que esse sermão esteja chegando, ó Pai, que ele possa ser, ó Deus, um elemento de edificação, um elemento de cura, de transformação, de restauração. Ó Deus, suplicamos a Ti nesse instante, ó Deus, que aqueles irmãos e irmãs que não puderam vir por vários e tantos motivos, que a Tua bondosa mão possa estar sobre a vida deles também, curando os enfermos, restaurando os fracos na fé e alcançando, Senhor, a vida desses irmãos, através da pregação da palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos queridos, qual o maior empenho de sua vida? Qual o maior empenho da humanidade? Nós terminamos o sermão da manhã matutino falando que nós devemos nos empenhar. E voltamos na introdução desse sermão contínuo, falando do maior desafio da humanidade, que é empenhar-se. Empenhar-se do ponto de vista filosófico ou do ponto de vista histórico ou social. No entanto, um dos maiores e mais duradouros esforços da humanidade tem sido a busca por significado e progresso. Qual o significado da sua vida? Qual o propósito da sua vida? O quanto Deus tem te dado anos e você tem progredido. Se você parar e olhar para a sua vida, qual o progresso efetuado por Deus na sua vida? Você era criança, você se transformou num adolescente, chegou à juventude, hoje já está na fase adulta e alguns já estão até na melhor idade, na fase de idade já avançada. Você saberia responder qual foi o progresso da sua vida? Talvez você ganhou dinheiro, estudou, se formou, tem um título universitário, ou talvez você plantou uma árvore que está produzindo alguns frutos na sua casa. Qual o progresso da sua vida? Ou talvez você já escreveu até mesmo um livro, como é o dito popular, plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Qual o progresso da sua vida? Entender o mundo é analisar na palavra de Sócrates, mencionado hoje aqui de manhã cedo, uma vida que não é investigada, avaliada, ela não serve de nada. Mas quando nós olhamos para esses fatores filosóficos e históricos, ficamos a pensar que o mundo melhora e a vida em sociedade também melhora quando você investiga e entende o propósito existencial da sua vida. Por que Deus te permitiu estar aqui nessa noite? Qual o progresso? Eu quero hoje não abordar o progresso filosófico, nem histórico, nem social, que você tem e que faz parte da sua vida. Mas eu quero lhe perguntar, qual o progresso espiritual? Qual é o teu progresso espiritual? Eu lembro que quando nós começamos na igreja presbiteriana, lá no Rio de Janeiro, como criança, a fase que eu mais gostava era a escola bíblica de férias. Era muito bom. A gente que era do bairro, a gente já embarcava numa rural, talvez você nem saiba que carro é esse, uma rural, dirigido por um presbítero amado. Sempre tem um presbítero amado que cuida das crianças, que vão nas congregações, e esse presbítero chamado Pastor Pereira, um senhor plantador de igreja, um senhor que na nossa época já era bem idoso, mas que tinha uma rural. E ele ia para a congregação e enchia aquela rural de crianças e levava para a igreja. E quando nós chegávamos na igreja, era muita criança, era uma criançada. E havia gincanas, e havia ensino da palavra, memorização de texto.
E ali a gente ficava então com aquelas outras crianças aprendendo da palavra de Deus, tinha lanche, tinha brincadeira, tinha tudo uma IBF. E eu lembro que era tão bom. A gente saía da congregação, ia na igreja sede, e era bom demais. Tinha torta na cara, procura bala na farinha, tudo isso que vocês já fizeram por aqui tinha. Memorização de versículos. Que infância gostosa. Na casa do Senhor. Na presença de Deus. O quanto a gente vai crescendo, irmãos, em estar na casa do Senhor. E eu vou pedir emprestado comentarista chamado Calvino, que colocou que a igreja, a casa do Senhor, é a escola onde nós aprendemos, é a escola onde nós crescemos. Você fez parte de uma escola evolutiva da sua vida, começou com o ensino fundamental, chegou no ensino médio, chegou no ensino universitário, e você estuda até hoje. Para que você possa se atualizar, para que você possa crescer. E na casa do Senhor, e na igreja, e na escola do Senhor, como é e como deve ser. Amados, ao chegarmos ao final dessa segunda carta do apóstolo Pedro, o que você vai memorizar? O que você vai guardar? O que você vai colocar como um remédio que vai prevenir as suas dúvidas, os engodos, os ilaços, para que essa igreja não venha cair, para que você não venha tropeçar? Eu penso que nós começamos observando o capítulo de número 1, onde Pedro restaura a autoridade apostólica e a autoridade bíblica. Onde o apóstolo Pedro lhe diz: olha, eu sou testemunha ocular, eu aprendi diretamente de Jesus, vocês não precisam ouvirem esses mestres que estão dentro da igreja trocando o evangelho de Cristo. Não é isso que Cristo ensinou. Eu sei que você sabe um clássico que está dentro desse contexto, que panorâmicamente, quando você lembrar da segunda carta, você vai lembrar da definição de inspiração da palavra de Deus. Por que a palavra de Deus ela tem autoridade? Por que a palavra de Deus só a Escritura? Por que só a Escritura, ela, por si só, ela fala, ela é inspirada? O conceito de inspiração. Se eu perguntar para você qual é o conceito de inspiração, está contido nessa carta que nós lemos, que nós pregamos. Homens santos, inspirados por Deus, usados por Deus, falaram daquilo que Deus queria, para que a igreja ela fosse preservada. Mas eu sei que nesse contexto, quando você começa a abordar a questão escatológica, que estamos alguns domingos estudando, você vai lembrar de outro versículo contido dentro dessa carta. Você sabe, cita aí, todo mundo sabe, todo mundo fala: 1000 anos é como um dia, e um dia vai nessa carta. E aí você fica aborrecido porque nada acontece na sua vida. E aí você fica magoado porque Jesus está demorando. E aí você fica irritado porque a benevolência, a paciência que o Senhor tem com os pecadores e com a sua igreja, que é deficitária em pregar o Evangelho, em anunciar as boas novas de salvação, impede ou retarda a volta do Senhor Jesus Cristo. O que mais a gente vai lembrar desse texto? A gente vai lembrar desse texto hoje, meus irmãos, como no sermão passado, que existem coisas que nós não devemos esquecer. Questão do Kairos e do Cronos. O Kairos é diferente do Cronos, porque Deus é longânimo e deseja que todos cheguem ao arrependimento.
que a sua promessa é de novos céus e terras, onde habita a justiça. Nós vamos lembrar disso, que foi assunto do sermão passado. Não se esqueça desse conteúdo. Mas nessa noite, nosso tema nessa noite está pautado no verso 14. Grife aí, verso 14. Parte B do verso 14. Empenhai-vos. É uma ação. Verbo empenhar significa que eu tenho que dedicar, significa que eu tenho que me esforçar, significa que não posso deixar titubear, dormir, esquecer. Significa que mesmo tendo 10, 20, 30 anos de convertidos, eu não posso deixar de estar exercitando. Por essa razão, pois amados, esperando estas coisas. Que coisas é esta? A vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. Esperando que coisa? A queda de algumas igrejas, o escândalo de alguns pastores, de alguns ministérios, esperando o quê? A vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas quando você observa o próprio texto, o apóstolo Pedro, depois de ter falado, anunciado todas essas coisas, ele diz assim: eu espero que você, meu irmão, minha irmã, coloque o seu nome. Eu espero que você coloque o seu nome. No verso 14, dentro do verso 14, veja: sedes achados. Eu espero que você esteja agora, sedes achados em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Vamos pensar um pouquinho nessas palavras. Eu tenho que empenhar, em primeiro lugar, em ter paz. A Bíblia nos ensina algo extraordinário. Se possível, pois, tenhais o quê? Paz. Eu quero falar um pouquinho dessa palavra paz. Deixo-vos a minha paz, e a minha paz vos dou. E o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Você entende o que significa essa palavra paz? Será que eu estou em paz? Será que eu busco a paz? Será que eu empenho por ter a paz? O que é a paz? Você tem paz no seu coração? Depois de tudo que você já ouviu, Pedro está dizendo assim: é preciso o eleito ter paz. É preciso o eleito empenhar-se pela paz. É preciso o eleito desejar, porque o verbo 14, versículo 14, começa com o verbo desejar. Por essa razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhados por ser achado por ele em paz, sem mácula e irrepreensível. A transição do desejo desse versículo vem do verso 12, e eu chamo você para que você possa verificar 3:12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos, desejamos novos céus e nova terra. Em vista disso tudo, você pode ver que a justiça se caracteriza em meio aonde o pecado não existe mais,
onde os santos viverão depois do dia do Senhor, e dessa forma e dessa maneira, operando no coração e na vida dos remidos. Pedro, ele está como um pastor afetuoso, como um pastor que escreve para a Igreja Presbiteriana do Brasil, em Santa Maria, no ano 2025. Olhando para você, olhando para o pastor, olhando para todos nós, Pedro, ele escreve carinhosamente, e ele dirige aos leitores, e ele já chamou todos nós de amigos, caros amigos. Verso 1, verso 8, verso 16, e ele está como um pastor bem querido, dizendo para todos nós: queridos amigos, queridos irmãos, amados irmãos, deseje a paz, deseje ter uma vida sem mácula, deseje ser irrepreensível. Se você sabe muito bem o conceito de paz, o que seria uma mácula? Nesse texto ele chamou de nódula, da bananeira, uma mancha. Ele espera que essa mancha que você traz na sua mente, no seu coração, na sua vivência, porque muitas coisas na nossa vida, irmãos, vão maculando. Essa palavra mácula nos leva a uma citação de um outro apóstolo, que ele termina falando desse apóstolo Paulo: espero que o seu leito seja sem mácula. Aos casados sabem muito bem o que significa isso. O que é um casamento imaculado? Um relacionamento com mácula, onde há infidelidade, onde há adultério, onde o leito, a cama, que é lugar sagrado. Eu tinha a idade do Arthur de Miles, e eu ouvi Arthur, cadê o outro Arthur? Está ali, aqui, Arthur também da Janaína. Eu ouvia a minha mãe dizendo algo para mim da idade de vocês: quando vocês forem numa casa de uma pessoa, não sentem numa cama. Os idosos não deixavam as pessoas sentarem na cama. Sentava numa cadeira, sentava no chão, sentava na sala. Mas o quarto é um lugar íntimo, o quarto é um lugar que deve ser preservado, e que na cabeça deles ninguém devia deitar numa cama, sentar numa cama, principalmente num casal. A mamãe falava isso para a gente. Agora hoje as pessoas vão deitar com o celular na mão, vir à noite olhando os status, os programas. E o adultério hoje é virtual, é imaginativo. A pornografia, aquilo que Jesus ensinou, falando que Ele vê e Ele sabe todas as coisas, e se o olhar, o pensar, o desejar, já maculou. Imagine hoje milhares e milhões de casais que estão com seus leitos maculados, manchados. Falando do contexto do casamento. Mas mácula não é só leito. Mácula que vai no seu coração, minha amor, que vai na sua mente, glória, que macula a santidade de Deus, que mancha a santidade de Deus, que é uma nódoa, como o próprio Pedro fala no seu contexto. Empenha-se, deseje-se, que você tenha paz e que seja achado sem mácula. Mas, reverendo, se eu maculei o meu leito, se eu maculei a minha vida, se eu maculei a minha mente, se eu maculei o meu coração, o que eu faço é o passo a passo final. Pedro, o sumo pastor, Pedro aqui, porque o sumo pastor é Cristo Jesus, eu quero até frisar isso aí,
coloquei em alguma mensagem que Pedro é o sumo pastor é Cristo. Ele é o pastor de ovelhas, amado, pastoreando e cumprindo a obra que Cristo mandou. Pastoreio e rebanho. Pedro, ele coloca aqui agora, você precisa empenhar, dedicar, esforçar, para que haja santidade. Sim. Mas se acontecer, o que eu faço? A Bíblia ensina, irmãos, se confessarmos os nossos pecados, Cristo é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. É preciso ir ao trono da graça, é preciso buscar em Cristo a remissão, o perdão pelos nossos pecados. Como essa palavra final do verso 14, irrepreensíveis, hoje está distante talvez da atitude do crente do século XXI. Mas a Bíblia está cheia de homens que falavam assim: olha, Senhor, eu sou homem justo, íntegro e temente a Ti. Olha, Senhor, eu tenho desviado do mal. Talvez a gente chegar hoje, irmãos, para a nossa membresia da atualidade, o crente do século XXI, e perguntar: você me irrepreensível? Eu sou um camarada pecador. E ele vai querer justificar a banalidade, a falta de santidade, a falta de firmeza, a falta de caráter, dizendo: eu sou um pecador, igual, e não tem como. Tem sim. Empenhe-se, esforce em ser irrepreensível. Em segundo lugar, irmãos, do verso 15 ao verso 16, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, e que os ignorantes, aqueles que ignoram, instáveis, deturbam, como também deturbam as demais escrituras para a própria destruição deles. Eu quero dizer que agora, além de se empenhar, conforme nós estamos colocando aqui o versículo 14, você precisa empenhar-se em estudar as Escrituras. Quer ter um antídoto contra os falsos mestres? Quer realmente proteger a sua fé? Estude a Bíblia. Estude a Bíblia. Estude as Sagradas Escrituras. Deus se comunica diretamente com o seu povo por meio da sua palavra. Ele pede que aceitem a sua palavra pela fé, que se apropriem da salvação através de Jesus Cristo, que os guardem as Escrituras. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Irmãos, nós precisamos estudar a Bíblia. Você tem que ter mente crítica, analítica, investigativa. Você tem que buscar na fonte, na palavra. Irmãos, quanto agora, nesse exato momento, você imagine a multidão de pessoas que estão dentro das igrejas, procurando algo que talvez não vão achar. Procurando milagres, curas, prosperidades. Mas você veio para estudar a palavra do Senhor. Você veio para aprender uma lição. E a lição final do apóstolo Pedro é: preste atenção, empenhe-se em estudar as Escrituras. Verso 15, salvação. Tenha em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação.
a fim de sermos enfáticos, Pedro repete o que já disse anteriormente, questão dos falsos mestres, que escarnecem da vinda de Cristo e do juízo. Pedro insta o seu leitor a raciocinar e a pensar seriamente na razão da demora. Pedro chama a graça de Deus, que conduz à salvação, de longanimidade. Verso 9. Paulo trata do mesmo assunto com palavras diferentes e chama de bondade. Para Paulo é bondade. A bondade e a misericórdia do Senhor. Em seguida, ele faz a pergunta retórica: ou despreza as riquezas da sua bondade, ignorando que a bondade de Deus é que conduz ao arrependimento? Romanos 2, verso 4. Todavia, quando o período da graça chega ao fim, a porta que leva à salvação será fechada. Preste atenção. Muitos acham que essa porta da graça ficará aberta para todo sempre. E nós sabemos, irmãos, que não é assim. Haverá uma validade. Até para quem cumpre a palavra do Senhor. Agora eu vejo, meus irmãos queridos, o amor e que acendeu ao coração do apóstolo Pedro em relação ao irmão Paulo. Eles tiveram duelos incessantes no ministério deles. Um defendia o posicionamento judaico dos judeus, outro defendia o posicionamento dos gentios. Mas ele trata com muito carinho, como nosso querido irmão Paulo também escreveu para vocês, com a sabedoria que Deus lhe deu. Sabedoria. Pedro agora quer dizer, olha, assim como as minhas cartas, você precisa entender que ele estava endereçando essas cartas para as igrejas. O cânon deles era o Velho Testamento. O cânon não havia fechado. Nós que temos o cânon fechado. Mas agora ele está dizendo assim como os meus escritos, pegue os escritos do meu irmão Paulo, porque o irmão Paulo produz sabedoria. Ato vindo de Deus. Os assuntos de Paulo são inspirados. Nosso querido irmão, ele menciona: Pedro não guarda ressentimento para com Paulo pelas correções que recebeu em Antioquia e pelo incidente registrado na carta de Paulo aos Gálatas. Isso é importante para todos nós, que o seu coração não pode guardar rancor, que o seu coração não pode guardar mágoa, que o seu coração não pode ter mimimi. Somos todos ovelhas de Cristo, somos todos irmãos. Pedro agora chama Paulo e diz: Paulo, seus escritos provêm de Deus. O apóstolo não tem medo de admitir os seus próprios erros. Pedro considera Paulo um irmão amado. No Novo Testamento, esse termo irmão se refere a um companheiro cristão, crente, eleito em Cristo Jesus. Porém, nesse versículo é possível ver que Pedro esteja pensando da igreja apostólica, quando usa o pronome nosso irmão, nosso companheiro. Queridos, que no seu coração tenha paz, tenha amor, tenha perdão. Esse grupo tão lindo que está aqui nessa noite, nós vamos para os céus. E nós devemos ser como Pedro, não guardar no coração divergências. Eu posso divergir de tantas coisas de você. Talvez você goste de salgado e eu gosto de doce. Talvez você goste da cor azul e eu gosto da cor amarela. Talvez você goste do verão e eu gosto do inverno. Talvez você goste de um nome, eu gosto de outro nome, tudo bem, mas isso não vai nos fazer inimigos, nós somos irmãos. Talvez você defenda corpo, alma e espírito. Talvez eu defenda corpo e espírito. Nós vamos comer no céu. Talvez você seja amilenista, pré-milenista, pós-milenista. Problemas são conceitos.
O importante é estar com Jesus, é chegar nos céus. Hoje eu falava com o Luciano, na última aula de catecumen do Luciano. A gente precisa ter temor ao falar do irmão. A gente precisa ter temor. Às vezes, irmãos, a gente vê muitos memes, nós vemos muitos memes. Às vezes até nós presbiterianos, ridicularizamos outros irmãos. E isso não agrada a Deus. Porque todos nós prestaremos contas diante do Senhor. Humildade, boca fechada, audição maior, não faz mal a ninguém. A gente precisa ter temor ao Senhor. A nossa Constituição, a nossa igreja ensina isso. Zelar pela igreja universal. Não é zelar pela igreja presbiteriana, é zelar pela noiva de Cristo, pela igreja de Cristo, por aqueles remidos que serão salvos. É tão triste hoje, eu faço uma crítica. É tão triste hoje a gente ver irmãos ridicularizando outros irmãos. Quem é você para fazer isso? Pedro e Paulo dão um exemplo para nós aqui. Sabedoria dada por Deus. Pedro reconhece o dom espiritual que Paulo recebeu de Deus. Esse dom é demonstrado nas epístolas inspiradas que ele escreveu e que foram aceitas como as escrituras pelos cristãos. Verso 16, escrever. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, nelas tratando dessas questões. Apesar de uma tradução literal trazer a palavra, falar, o sentido pede que o verbo seja escrever, registrar. Mas é importante que Pedro e Paulo estão dizendo a mesma coisa sobre o dia do Senhor, a paciência de Deus para com o pecador. Comentário de Pedro: todas as suas cartas, as cartas de Paulo, pode se referir às cartas às quais as igrejas estavam de posse naquele tempo. Ele estava confirmando a autoridade apostólica de Paulo, um judeu, dizendo assim: não, Paulo também tem autoridade. Alguma coisa mudou na cabeça de Pedro, que precisa mudar na nossa cabeça também. Você deve se empenhar. Você deve se empenhar para estudar as Escrituras. Conhecer as Escrituras. Venha, irmãos. Venha terça-feira para o estudo doutrinário. Às vezes você pode vir. Você não vem porque você não quer. Vem estudar a palavra. Quem ainda não fez o discipulado, novembro nós teremos uma nova turma começando. Os que estão chegando agora já são os primeiros a serem convocados, mas talvez você ainda não entendeu o que é o discipulado, uma jornada de 3 anos, onde nós estamos estudando a palavra de Deus, estudando a doutrina, mudando o nosso caráter, a nossa visão, a nossa fé, fortalecendo, chorando com os que choram, sorrindo com os que estão alegres. Se você não entendeu o que é escola bíblica dominical, você fica muito fraco. É na escola dominical que nós estudamos temas, relacionamos com os professores, tiramos as nossas dúvidas. Que igreja é essa? Que empenho é esse dos ministros presbiterianos em dizer: ovelhas queridas, empenham em estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser injetada na nossa mente, no nosso coração. Overdose de estudo de homilética, onde a gente senta, onde a gente vê, onde a gente analisa o texto. Estudo. Eu tenho preguiça. O que está acontecendo, irmãos? Você precisa entender isso. Paulo coloca. Porque muitos estão distorcendo a palavra. Isso é tudo. Diz o texto, e foi Jesus que falou, que nos últimos dias, até mesmo os eleitos, os escolhidos, os treinados, teriam dúvidas, poderiam ser enganados, e a fé de muitos, abra bem seu ouvido para isso, a fé de muitos, de quase todos, de muitos, o que ia acontecer?
esse Senhor. Isso é para você. Isso é para mim. Isso é para nós. Seja um estudante da palavra do Senhor. Terceiro e último lugar, irmãos. Você precisa se empenhar. Empenhai-vos em crescer na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 17 e 18. Agora, diante disso tudo que ele coloca, ele mensura o seu crescimento. Do fundo do meu coração, eu acredito que você não é mais um nenezinho que precisa ficar tomando leite, mas que você já pode comer uma carne sólida, um alimento sólido, que você pode já realmente pegar a palavra de Deus e estudar a palavra do Senhor, porque você está crescido na graça. Você tem crescido no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro está quase no final da sua epístola. Pedro está morrendo. Ele sai daqui dessa carta e ele vai ser martirizado, crucificado de cabeça para baixo. Ele sai do cenário da igreja. São as últimas palavras. É como se ele estivesse dizendo assim: por favor, ovelha presbiteriana, cresça. Cresça. Cresça na graça, cresça no conhecimento do Senhor, Salvador Jesus Cristo. O verbo 17 é o advérbio, pois contrasta geneticamente aqueles que distorcem as Escrituras, como leitores da Epístola de Pedro. Os crentes aos quais Pedro se dirige são diferentes dos falsos mestres e seus seguidores. Até então ele estava tratando para os neófitos. E falando quase assim, apelando para os neófitos: por favor, você não pode ser um neófito. Agora ele está falando para aqueles que estão fortes, conhecem a palavra. Esses crentes precisam de encorajamento e orientação. Observe que mais uma vez Pedro se dirige carinhosamente aos leitores, tratando de caros amigos, caros cristãos. Cresçam na graça, cresçam no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Uma vez que vocês sabem disso, então, qual é o procedimento? Estejam sobre aviso. Pedro indica a experiência que os leitores tiveram com os falsos mestres que entraram na comunidade cristã com o propósito de distorcer o significado das Escrituras. Pedro diz aos leitores que, por causa da experiência difícil que tiveram em relação a esses hereges, deve afastar-se da companhia de tais pessoas. A ordem no grego indica que os crentes estão, de fato, se acautelando. Ainda assim, Pedro julga necessário reforçar esse ponto, descrevendo as consequências que advirão se não seguirem a sua ordem. Vão cair. Não é bem assim, dá para a gente aguentar o neoliberalismo ali, a queda de absolutismo da palavra de Deus, a nova homilética, dá para a gente segurar um pouquinho da escolha de gêneros, não tem problema não. Não tem não. Isso é sério. É sério. É muito sério. Para que vocês não sejam levados pelo engano dos homens, indisciplinados, insubordinados, falsos mestres. Os crentes devem estar sempre em guarda contra o erro e o engano. Pedro coloca a mesma expressão quando descreve os insubordinados de Sodoma e Gomorra. Esses homens fazem todo o possível para enganar aqueles que estão prestes a escapar daqueles que vivem em desacato à palavra do Senhor. Assim, ele diz no verso que ninguém os engane. Irmãos queridos, ele termina no verso 18, fazendo a sua última exortação, e ele expressa de modo positivo e firme. Então veja: antes, crescei na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Essa é a última exortação de Pedro nessa carta. E por aqui a gente termina. A gente termina desejando que cada crente
esteja amadurecendo espiritualmente. Mas Pedro nos encoraja a conduzi-lo, a fazê-lo, pois um processo de crescimento é o seu trabalho. Esse processo não é um modo de vida passivo, mas aqueles no qual o crente tem uma participação ativa. Qual é a sua participação ativa nesse crescimento? Em resumo, Pedro exorta os crentes a se tornarem mais como o mestre, demonstrando as características de Cristo em suas vidas. E a doxologia, a Ele seja a glória, agora e para sempre. Em outras doxologias do Novo Testamento, Deus recebe a glória. Ao dar glórias a Cristo, Pedro indica que Jesus é divino, digno de louvor, tanto do presente como na eternidade. A tradução literal ficaria assim do termo sempre é o dia da idade ou da eternidade. Sempre é. Significa que agora pode ser o seu dia da eternidade. Isso é agora. A gente não para pensar essas coisas. Que o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, agora. Não é quando chegar em casa, não. Agora. Nesse momento. Essas palavras singulares parecem estar ligadas à vinda de Cristo, quando o tempo cósmico se dissolve na eternidade, como a gente vê no verso 8. Então, irmãos, o que isso tem a ver com Cristo, nosso único mediador? Cristo, com toda certeza, se fez eficaz e Ele aplicou a comunicabilidade, a comunicação da salvação a todos aqueles que Ele, o próprio Deus, elegeu e escolheu. E isso nos faz entender que Ele é o único intercessor pelos homens, pelas criaturas, e que o Espírito Santo faz que obedeçamos, faz que entendamos que Ele governa os nossos corações e pela Sua palavra e pelo Seu Espírito somos subjugados e todos os inimigos também são derrotados. João capítulo 10, verso 16 diz: ainda tem outras ovelhas, não deixe a Cristo, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. E João 17, 17, eu acho que a gente conhece de cor: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Bom, chegamos ao final de mais um texto, de mais um. Reverendo, qual foi o seu objetivo em pregar a segunda carta? Primeiro, concluir, porque nós havíamos em 2019 apresentado a primeira carta. Demorou esse tempo todo. E o segundo objetivo foi dizer para você que a queda da igreja começa de dentro, não de fora. Os falsos mestres estão dentro das igrejas. Os falsos ensinos estão dentro das igrejas. O que implode uma igreja não é o que vem de fora, é o que nasce de dentro. Com isso, eu quero dizer a você: cuide de não ser um falso cristão. Porque se você se tornar um falso mestre, um falso cristão, Deus cuidará de você. Deus exterminará você de dentro da igreja. Cuide-se com seus pensamentos, com as suas ideologias, porque a igreja presbiteriana de Santa Maria já está vacinada. Se não tiver a Bíblia, você seja anátema. Se não conseguir sustentar, não dê crédito. Se for um falso professor, um falso pastor, um falso missionário, saia de perto desse homem. Eu posso, irmãos, não ser mais pastor dessa igreja, e um dia pode estar alguém aqui pregando fábulas, mentiras, coisas engenhosas, e você vai ser o primeiro a lembrar dessa carta que nós pregamos aqui. Pedro diz: fuja, saia, não aceite. Mas, portanto, você precisa conhecer a palavra de Deus.
meditar nela dia e noite. Se naquele tempo Pedro já tinha esse problema, imagine eu hoje. Igreja da esquerda, da direita, da frente, igrejas cheias, inovações. E muitas vezes o presbiteriano é assediado aí atrás dessas pessoas, desses líderes, dessas igrejas. Cuide de você, de conhecer a palavra de Deus. Nessa noite você viu que você deve empenhar para ser achado em paz, sem mácula e irrepreensível. Em segundo lugar, estudar a Bíblia, as Escrituras. E em terceiro lugar, irmãos, não sejam meninos. Ninguém aqui é mais menino. Você precisa crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por favor. Por favor. Nessa segunda epístola, Pedro traz aos seus leitores uma exortação a pensarem claramente, se lembrarem dos ensinamentos dos profetas e dos apóstolos, alertar-se para o perigo da presença de escarnecedores em seu meio, dos falsos mestres que negam a volta de Cristo, o juízo final. Pedro lembra aos leitores a criação do universo e as forças destituídas do dilúvio. Eles são fatos que os escarnecedores ímpios esquecem deliberadamente. Porém, assim como o mundo pereceu no dilúvio, também os céus e a terra serão destruídos pelo fogo. Ele falou sobre isso. Aquele que criou os céus e a terra, ele vai destruir. Ele vai destruir esse mundo. O que você vai levar para essa semana? Espero que você, como leitor, possa pensar no tempo e na eternidade. Seu tempo está passando. Irmãos, esse ano já está quase no meio do ano. Estamos quase em junho. 6 meses. Só faltam 6 meses para a gente pregar a palavra de Deus, para a gente viver a palavra de Deus, para a gente crescer mais na graça, para a gente se envolver na obra da igreja, nos ministérios, nas reuniões. O que está acontecendo com você? Que 6 meses já se passaram, e onde você está? A reverenda, eu estou cuidando da minha vida. Olha o Salmo de 34 aí, brotando, cuidando da minha vida. Ah, é? Irmãos queridos, Deus está dando tempo para você se mover. Quando os céus e a terra tiverem sido destruídos, novos céus e nova terra aparecerão e serão do conhecimento como um lugar onde habita a justiça. A longanimidade de Deus significa a salvação para o pecador. Essa é a mensagem que Paulo também transmite em suas epístolas. Algumas pessoas instáveis distorcem o significado das Escrituras. Pedro conclui sua carta exortando os leitores a se manterem alertas, não serem dissuadidos pelos falsos mestres. Ele insta os crentes a crescerem na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Em todos os sermões, eu terminava fazendo uma afirmação a respeito desse tratado, dessa segunda carta, e vou fazer pela última vez. Então, esse é ou não é um tratado atual contra os falsos ensinos em favor do pleno conhecimento de Deus? Tudo que Pedro defende na sua segunda carta, conheça a palavra, conheça Cristo, conheça a fé, conheça a sua igreja, conheça os seus irmãos, tenha comunhão com os seus irmãos, envolva-se, conheça quem é Jesus. É isso. Para defender a igreja, o antídoto foi dado pelo Pedro. Basta agora você, eu, nós nos empenharmos. Pega essa palavra.
porque o crente não empenha, ele não dedica, ele entra numa rotina que ele vai esquecer. Ele vai esquecer. Ele vai deixar. A gente é assim. A gente precisa de vez em quando alguém chegar perto da gente. Mano, onde você está, mano? Está fazendo falta. E mano, você já pode, você não é menino mais não. O que está acontecendo? Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus te ajude. Que ninguém que está aqui, que ouviu a série de mensagens de Pedro, a segunda carta de Pedro, seja enganado com um falso evangelho, com falsas propostas. Pelo amor de Deus, irmãos, filtre isso em nome do Senhor Jesus. Tenha mente crítica, com promessas, com campanhas. Você não precisa disso. Não vai atrás disso. O Senhor age. O silêncio da noite. O cicinho. A porta fechada. Quando você se fecha os olhos, o Senhor age. Que Deus nos ajude. Que sejamos irrepreensíveis diante da palavra que nós somos. Amém? Feche seus olhos. Deus Pai, te louvamos por esse texto, por essa carta, Senhor. Deus, tenha compaixão da tua igreja, dos teus remanescentes, Senhor. Que possamos, ó Deus, sermos uma agência preparada, Senhor, para suportar os ataques internos, ó Deus, e externos, internos. Que venhamos, ó Deus, lembrar dos ensinamentos do apóstolo Pedro. Abençoe meu irmão, minha irmã, a igreja de Jesus, espalhada nessa cidade. Igreja presbiteriana, espalhada pelo Brasil e mundo. Tenha compaixão e misericórdia de todos nós. Em nome de Jesus. Amém.